Olá, meu nome é João Pedro Dias. Meu grupo tem só eu. Eu vou falar um pouco sobre alquinos e síntese de polímeros biodegradáveis, né? E eu vou mostrar como a química orgânica que estudamos em sala tem conexão direta com essa problemática, que é um dos maiores desafios ambientais do nosso tempo. A minha apresentação ela foi dividida em 5 partes, né? O problema dos plásticos, que a gente vai mostrar o porquê que é um problema sério. Depois eu vou fazer uma revisão dos alquinos, o que eles são, como eles se comportam e quais são as reações mais importantes. Em seguida, a gente vai ver como esses compostos participam da síntese de polímeros biodegradáveis, dando exemplos reais. Depois a gente vai falar das aplicações práticas na engenharia ambiental. E por fim, os desafios que existem e o que a gente pode fazer para superá-los. Vamos lá. O problema dos plásticos. Para entender por que esse tema é tão relevante, a gente primeiro precisa olhar para os números, né? O mundo, ele produz hoje em dia cerca de 400 milhões de toneladas de plástico por ano. É muita coisa. E desse total, 8 milhões de toneladas vão parar nos oceanos, né? Uma garrafa PET simples, ela leva aproximadamente 450 anos para se degradar no ambiente. E por que ela demora tanto tempo? Porque o plástico convencional, né, ele é feito de derivados do petróleo, né? Ele é feito de petróleo. Ele tem cadeias carbônicas extremamente estáveis, né? As bactérias e fungos que decompõem a matéria orgânica, elas não conseguem digerir essas moléculas. Não existe uma enzima, né, que é eficiente para quebrar essas cadeias. E o que acontece com esse plástico no meio ambiente? Ele vai se fragmentando em pedaços cada vez menores, que são chamados de microplásticos. Esses fragmentos, eles acabam entrando na cadeia alimentar dos peixes. E já foram detectados, inclusive, no sangue humano. Ou seja, isso, que era um problema ambiental, vai virando aos poucos um problema de saúde pública, né? E isso nos coloca diante de uma pergunta. É possível criar polímeros com as mesmas funções dos plásticos que os micro-organismos consigam degradar? A resposta é sim. E os alquinos têm papel central nisso. Antes de entrar na síntese, eu preciso explicar o que são os alquinos, né? Os alquinos, eles são hidrocarbonetos, ou seja, moléculas feitas só de carbono e hidrogênio. Eles possuem uma ligação tripla entre 2 carbonos, né? Essa ligação tripla, que é o que diferencia dos alcanos, que tem só uma ligação simples, e nos alcenos, que tem uma ligação dupla, né? Essa ligação tripla, ela é formada por 3 ligações ao mesmo tempo, entre os 2 carbonos. Isso deixa a molécula muito reativa, porque parte dessas ligações é fraca e fácil de quebrar. E quando ela quebra, abre espaço para reagir com outras moléculas. É essa reatividade que interessa e que a gente precisa, né? O exemplo mais simples de alquino é o acetileno, que é um gás usado em maçarico de solda. Para o nosso tema, a reação mais importante vai ser a polimerização, que é o seguinte: o alquino se liga com outros alquinos em cadeia, um após o outro, formando uma molécula gigante, o polímero, exatamente como uma corrente, onde cada elo é um monômero alquino. E dependendo do grupo químico que esses monômeros carregam, o polímero resultante pode ser biodegradável, que é o que veremos no próximo slide. E agora o ponto central. Por que os polímeros feitos de alquinos são biodegradáveis e o plástico convencional não? A resposta está nos grupos químicos presentes na cadeia. Quando o monômero alquino carrega grupos como éster ou hidroxila, a cadeia polimérica resultante fica acessível às enzimas dos micro-organismos, ou seja, eles conseguem quebrar essas ligações e degradar o material.
O processo é simples. Partimos do monômero alquino. Ativamos com catalisadores metálicos, como paládio ou cobre, e a polimerização acontece em cadeia. 3 exemplos práticos são o PLA, que é um poliéster muito usado em embalagens e suturas cirúrgicas. É um material de compostagem industrial e ele degrada de 3 a 6 meses. O PHB, que é produzido por bactérias naturalmente, como uma reserva de energia delas, e no ambiente de outras bactérias, ele é degradado muito rápido. E o PVOH, que vem direto do acetileno. Ele tem grupos de hidroxila ao longo de toda a cadeia, e isso se dissolve em água. As cápsulas de detergente de lava-louça são feitas dele, né? E agora eu vou falar sobre as aplicações na engenharia ambiental. Na prática, esses materiais aparecem em 4 frentes principais. Em embalagens, substituem o plástico convencional com as mesmas funções, sem deixar resíduo persistente no ambiente. Na remediação de solos contaminados, funcionam como cápsulas de liberação lenta, vão se degradando e liberando agentes descontaminantes de forma controlada, no lugar e no tempo certo. Na agricultura, os filmes biodegradáveis de cobertura de solo retêm umidade e controlam ervas daninhas. Com plástico convencional, você precisa retirar tudo após a colheita. Com o biodegradável, ele simplesmente vai se incorporar ao solo. E na gestão de resíduos, menos material permanente nos aterros, significa uma maior vida útil e menor risco de contaminação do lençol freático. Se eles são tão bons, por que ainda não substituímos tudo, né? Os desafios, né? São 3 razões principais. A primeira, o custo, né? Produzir PLA ainda custa de 3 a 5 vezes mais do que o polietileno convencional. As propriedades mecânicas, né? Também. O PLA ele é mais frágil e ele não resiste ao calor, limitando algumas aplicações. E por fim, a degradação condicionada. O PLA precisa de compostagem industrial para se degradar de verdade. No lixo comum, o benefício é muito menor. Porém, apesar desses desafios, o cenário está mudando. Catálise verde está reduzindo os custos. Engenharia genética está criando bactérias que produzem PHB com mais eficiência. E a legislação está forçando a transição. A União Europeia já proibiu vários plásticos de uso único desde 2021. Por fim, os alquenos são matéria-prima fundamental para polímeros biodegradáveis. Sua alta reatividade permite construir cadeias com grupos funcionais que os micro-organismos conseguem degradar, algo que o plástico convencional não permite. As aplicações são reais e crescentes. Os desafios existem, mas estão sendo superados. E a conexão entre a química orgânica e a engenharia ambiental aqui é direta e poderosa. Obrigado.